Estado no dia de hoje. Boa tarde, doutor Salles. Boa tarde, internautas. É um prazer estar com vocês aqui nessa mídia tão importante hoje, que é uma mídia que fala para milhares, milhões de pessoas. Eu estou muito honrado de ter sido convidado para participar nesse momento dessa entrevista. Doutor Salles participa do PDT com o vice, o Ricardinho, do PSDB. Essa coligação, ela participa com 8 partidos. Santo André do Bem a coligação, certo? Isso, Santo André do Bem, porque é o que a gente quer. Uma Santo André que seja resgatada de más administrações e de situações que têm tornado, infelizmente, o eleitor de Santo André arredio, inclusive, a novas propostas. O eleitor de Santo André, infelizmente, está enxergando a política de uma forma muito ruim nesse momento, porque apostaram na mudança e a mudança não aconteceu. Internautas, o pessoal todo vem fazendo várias perguntas. Então, o que o pessoal quer, o Salles, é conhecer, candidato, alguma coisa sobre sua vida. Quem é o Salles, o doutor Salles? Eu sou uma pessoa de origem humilde, vim de uma família também humilde, me formei em Direito, Contabilidade, Administração de Empresas, sou professor universitário e sou advogado, militante. Tenho um filho, sou casado com a Gláucia, meu filho se chama Luiz Felipe, vivo em Santo André, moro em Santo André, tenho sentimento e amor por essa cidade. Torço por Ramalhão, torço por Santo André, para o time de Santo André e gosto muito de leitura. Talvez seja o meu hobby preferido, leitura. O que levou você, Salles, assim, nesse trabalho de advocacia, esse trabalho na cidade, a se preocupar com a política da cidade? Olha, o que me move e o que me comove é a vontade de fazer coisas, a vontade de realizar coisas. E desta forma, esta possibilidade que a política nos dá de você apresentar propostas, apresentar soluções macro para a cidade, me fascinou. Eu poderia ter ficado na vida privada, estou bastante tranquilo na vida privada, sem me preocupar com as outras pessoas, sem me preocupar com o que acontece com a cidade. Mas eu me propus a ser candidato a prefeito, apresentei meu nome, foi homologado pela convenção, foi deferido o meu registro. Enfim, nós estamos fazendo uma bela caminhada pela cidade, mostrando nosso trabalho. A família acha o que, assim, dessa sua empreitada na política? Olha, a família, acho que a maioria da família dos políticos não gostaria que os políticos entrassem na política. A minha família, de fato, também não gostaria que eu estivesse na política. Mas é uma vocação, é uma vontade, é um sonho, é uma vontade incontrolável de servir as pessoas. Isso é, de fato, o que me move e o que me comove. A vontade de servir. Quando você, assim, sai pelas ruas, Salles, caminhando, assim, você vê aquele pessoal de um descontraste total de pobreza e riqueza. Aquelas pessoas que no meio enchente perdem tudo e choram defendendo um pequeno barraco que é a sua parte. Como você se sente? Olha, Santo André é um microcosmo do Brasil. Aqui nós temos de tudo. Nós temos Moema, nós temos o Jardim Europa, nós temos também o Heliópolis, nós temos o Ceará, nós temos a Bahia. Santo André não é uma cidade tão simples de ser compreendida, ela é muito complexa, porque tem várias tribos, vários interesses de natureza social. Então, eu entendo que a cidade é uma cidade que demanda também soluções não muito verticais. São soluções que ela demanda também um estudo para cada caso. Você pega a classe média, por exemplo, a classe média reclama de segurança de trânsito. Você pega áreas de risco habitacional aqui, as pessoas pedem moradia. Você vai para cada setor, para quem depende de saúde, quem não tem plano de saúde, evidentemente que a demanda é maior na área de saúde. Enfim, é uma cidade que tem muitas demandas e essas demandas têm que ser estudadas, compreendidas e ser apresentadas no momento oportuno, e neste momento é o momento oportuno, soluções para tal.
Salles, você costuma ir procurar outras soluções fora, assim, do país, para tentar melhorar a cidade de Santo André? Procuro. Sou uma pessoa que estudo muito, é uma pessoa sou apaixonado por pessoas e apaixonado pela cidade. Eu gosto de cidade, eu gosto de ver o mobiliário urbano funcionando, eu gosto de ver as vias funcionando. Enfim, eu conheço mais de 61 países e nessas minhas andanças, muitas experiências que eu observei, que eu coletei no decorrer das minhas viagens, darão para serem implementadas nessa cidade. Se você estivesse sentado hoje na cadeira de prefeito, administraria com o coração ou com a cabeça? Com as duas coisas. O político tem que ter sentimento, tem que ter amor pelo próximo, tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia das pessoas que mais necessitam nessa cidade. O político sem coração, ele não merece entrar na vida pública. Agora, você precisa ter técnica, você precisa ter conhecimento da máquina, de como fazer. Porque também de bem intencionado, tem um ditado que diz: aonde estão os bem intencionados que não têm capacidade. Eu quero dizer que eu tenho um profundo amor pelo povo dessa cidade, e o que dói, o que se sente as pessoas mais necessitadas, eu sinto, porque eu passei por isso. Você já tem alguma experiência de administração passada? Eu, em verdade, já fui secretário em outras administrações, não em Santo André, tenho experiência administrativa, sou professor universitário e tenho condições, com o apoio desses 8 partidos, de governar Santo André e fazer o melhor governo da história de Santo André, fazer a diferença. Você tem como vice alguém do PSTB, uma coligação PDT-PSTB com 8 partidos. Qual a posição que você acha de um vice na sua chapa? Muito importante. O vice, ele não só complementa a chapa, como o vice é aquele que divide as tarefas do governante, do prefeito. Eu me alegra muito ter o Ricardo ao meu lado, ele é um grande companheiro. O PSDB é um partido muito importante para esse país, em especial o governador Geraldo Alckmin, que faz um trabalho muito interessante e muito importante. Vejamos aqui em Santo André o que funciona na área da saúde. É o Mário Covas e o AME, mesmo que não tenha demanda, não dê conta da demanda de tudo, mas é do governo do Estado. Vamos ver também as escolas técnicas, as ETECs, as FATECs, são do governo do Estado. Enfim, eu acho que nós podemos, em parceria com o governo do Estado, fazer muito e para muita gente. A gente percebeu aí, num levantamento, que você, na sua coligação, tem a maior reunião de religiões aqui da cidade. Qual é essa importância dessa reunião de religiões, pastores, católicos? Tem alguma importância, né, nesse trabalho? É evidente que tem. Eu acho que se a gente tem um mandato cristão, um mandato fundamentado, evidentemente, nesse sentimento do cristianismo, nós temos condição de construir uma sociedade melhor. Você acredita numa sociedade onde exista participação, igualdade e condições de bem-estar comum? Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar que eu possa fazer o bem para as pessoas, se eu não acreditar que eu posso fazer a diferença, nem teria valido a pena ter sido candidato. Eu sou candidato porque eu quero fazer a diferença nessa cidade. É isso aí, nós estamos terminando o primeiro bloco e voltaremos daqui a alguns instantes, continuando essa entrevista com o candidato a prefeito pelo PDT de Santo André, Salles. Até daqui a pouco. Do candidato pelo PDT em Santo André, Doutor Salles. Doutor Salles, em plena época de Olimpíada, como o senhor acha a posição do Bruno Daniel hoje em dia? Olha, o Bruno Daniel, a situação que ficou o estádio é uma grande vergonha para a cidade de Santo André. Uma obra que o doutor saudoso Nilton Costa Brandão entregou para a cidade de Santo André, com todas as alças, arquibancadas feitas, infelizmente destruído. Diga de passagem, até para destruir não foi feita licitação. Se gastou quase R$400 mil para destruir o estádio Bruno Daniel. Vai ser muito difícil um administrador reconstruir a beleza que era aquele estádio. Ele foi palco de tantas vitórias de Santo André. O Santo André que foi
campeão, entrou na primeira divisão do brasileiro, foi um time que a gente pode considerar campeão. Um time campeão por quê? Porque de fato vivenciou momentos brilhantes no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, e hoje Série C, realmente sem nenhum tipo de apoio do governo municipal. Nós queremos revitalizar, reconstruir aquele estádio numa arena multiuso, para que lá possa ser feito não só futebol, mas outras atividades tão importantes como o futebol também. Numa época assim, onde o tóxico está atacando bastante, o esporte é muito importante para tirar esse pessoal das ruas. Como o senhor vê o esporte em geral? Olha, para você ter uma noção, a verba do orçamento de Santo André no ano passado para o esporte foi de 14 milhões de reais. Dos 14 milhões, 9 milhões era custeio, era pessoal, folha de pagamento. Então nós estamos, se você dividir pelo número de população ou da população de Santo André, nós estamos falando hoje de R$ 1,50 por mês para aplicar no esporte de Santo André. É irrisório, é ridículo. Nós vamos fazer uma grande revolução no esporte de Santo André. Considere que em outras épocas Santo André foi o berço dos Jogos Abertos e certamente nós voltaremos a ter um orgulho de estar aqui nessa cidade, especialmente na área do esporte. Salles, nós vamos abrir agora o espaço para que você fale à vontade sobre o que você acha, o que tem que mudar, o que tem que ser da cidade. Converse à vontade com os internautas. Olha, internauta, eu quero dizer a você que está nos assistindo, acompanhando essa entrevista, que eu quero fazer a diferença na sua vida. Eu não quero ser o prefeito, eu quero ser o melhor prefeito da cidade de Santo André. Acho que nesses anos todos que disputei eleições, venho me preparando, venho me qualificando para tal. Tenho muito ainda que aprender, mas de fato hoje tenho consciência que tenho condições de administrar essa cidade, fundamentado num projeto que não é só meu, pertence a 8 partidos, pertence a um grupo da sociedade civil que debateu e que elencou as melhores propostas para a cidade, como as escolas técnicas municipais, as FATECs, as ETECs municipais, como também nós vamos implementar mais 3 hospitais nos PAs de Santo André, o PA do Bangu, Rio do Zito e PA Central. Nós vamos fazer a ampliação dele com a criação de pelo menos 40 leitos em cada um deles, mais 120 leitos em Santo André. Isso é o nosso compromisso na área do esporte, novamente reconstruir o estádio Bruno Daniel, fazer dele um grande orgulho nosso, fazer dele, evidentemente, aquilo que foi no passado, fonte de orgulho e de alegria para o povo de Santo André. No transporte público, o bilhete único, nós vamos implantar o bilhete único, um corredor exclusivo de ônibus. Não há mais possibilidade de nós termos hoje uma situação onde não tem a opção preferencial pelo transporte coletivo. Nós teremos nas principais vias as vias destinadas apenas e tão somente para o transporte público, em especial das 17h30 às 19h30. Este é o meu desejo, construir uma cidade mais inclusiva, uma cidade que seja verdadeiramente mais humana. Vamos criar um centro de referência do idoso, muito importante isso, que vai cuidar da saúde e do lazer e do esporte do idoso. Nós temos muitos planos, especialmente também na área da habitação, dar um título de propriedade para aqueles que moram há 20, 30, às vezes 40 anos em áreas que já são ocupadas, que ainda não têm o seu título de propriedade. É isso que nós queremos fazer, é o que me move, é o que me comove, a vontade de fazer pelo povo de Santo André. E
por essa razão eu peço um voto de vocês. Santo André precisa de mudança, mudança de verdade e mudança para melhor. Santo André 12, PDT, com o PSDB vice e mais 5 partidos na coligação, mais 6 partidos na coligação, 8 partidos, 12. O 12 é o número da mudança nessas eleições. Quero